O episódio de hoje é um esboço, a tentativa de explorar um tema que eu ainda não me aprofundei totalmente. Recentemente eu me venho debatendo com algumas leituras, algumas pesquisas sobre o tema da jornada do herói. Tem dois livros que estão na minha cabeceira. O de Joseph Campbell, que trata do monomito, que se chama O Herói de Mil Faces, que é um cânone, é um clássico, e também o livro de Christopher Vogler, A Jornada do Escritor. Esses dois livros juntos, eles tratam de uma teoria e depois da prática dessa teoria, de que toda grande história, na verdade, é a versão de uma mesma história, um monomito. Então, há um grande mito que ele é usado por escritores, por bardos, por aqueles que cantam as histórias, por aqueles que cantavam e contavam as histórias ao redor da fogueira e hoje fazem filmes e fazem bilhões de dólares. Todos esses indivíduos, todos esses autores utilizariam da mesma fonte, um mito que diz respeito a toda a humanidade, algo que nos une enquanto experiência humana, Só que eu não consegui concluir essas leituras e isso acabou ficando na minha cabeça. E eu senti que se eu não fizesse esse vídeo, se eu não falasse sobre isso, esse assunto todo ia morrer e eu ia acabar desistindo da leitura e carregar esses livros comigo para cima e para baixo na minha mochila sem, enfim, tornar a ler nenhum capítulo. Então, no episódio de hoje, eu estou usando vocês aí como cobaia, como um instrumento de motivação para mim e quem sabe para vocês também para lerem esses dois livros. Bom, o que fala Joseph Campbell, que é o primeiro, que é o livro mais antigo? Pelo que eu vi, e aí você vai ter muito isso desse vídeo, apenas uma impressão inicial, não muito pesquisada, o Joseph Campbell ele faz um estudo das religiões, um estudo da literatura antiga, de diversos países e cantos do mundo, estudos antropológicos também, de entrevistas com culturas orais, ou seja, que não escrevem, são pessoas que passam as suas histórias oralmente, e ele viu que toda grande história, ela acaba sendo uma versão de uma história de amadurecimento. Então você tem o herói, ele está lá na sua casa, ele está lá no seu mundo comum e ele é puxado desse mundo comum por um chamado da aventura. Esse chamado da aventura pode ser violento, pode ser sutil, pode ser um convite. De qualquer forma, ele é convidado a sair dessa zona de conforto, passar por uma série de provações e depois ele retorna ao mundo comum. Então há um ciclo da jornada do herói, desse monomito. Isso pode ser interpretado de diversas formas, mas o que eu senti pela leitura, basicamente, é que o grande mito explorado aí é a jornada da descoberta, é a jornada do amadurecimento. O mundo comum seria a nossa infância, a gente é puxado da infância ali na adolescência, ou pelo menos um rito intermediário da infância para o mundo adulto, porque a adolescência é uma questão moderna, nos tempos antigos e em culturas mais primitivas não se fala em adolescência, você vai direto da infância para o mundo adulto através de um ritual. E talvez é por isso que essas histórias sejam tão poderosas, porque você tem uma tirada abrupta desse sujeito do seio materno, ali da proteção da casa, da sua família, ele é tirado de lá, ele é convidado à aventura de amadurecer, de crescer, ele é testado, vários rituais testam os meninos e as moças se eles devem ou não participar do mundo adulto, eles têm que treinar, ele tem que se fortalecer, ele vai passar por essa jornada e tem todas as etapas lá nos livros dos dois, e depois ele retorna ao lar, só que ele retorna diferente, agora ele é um homem, Então ele não vai voltar para o lar dele enquanto filho, agora ele é um novo pai, ele vai ter que ser um novo chefe de família. Então há uma jornada de amadurecimento onde ele volta para o mesmo, mas ele não é mais o mesmo. Isso deveria dizer respeito a todos nós. E o que eu senti pela leitura, basicamente, é que essas histórias elas são poderosas porque há alguma coisa que nós perdemos, principalmente na literatura moderna, contemporânea e nos filmes. A gente não tem esses rituais de transformação. Você tem as festas de 15 anos, você tem entre os rapazes vários rituais de iniciação à bebida alcoólica, ou seja lá o que for, mas um ritual que vai marcar, agora você tem responsabilidades. Comprar o primeiro carro, talvez, passar na faculdade, mas nada tão marcante quanto você está convidado a sair da sua zona de conforto, ir para uma provação e depois voltar enquanto adulto, E mais, não é só a questão de amadurecimento, é de você ter que deixar o doméstico, o particular, ir para o coletivo, ajudar a sociedade, ajudar o seu grupo imediato, No caso dos rituais
que é explorado por Campbell, aí um pouco mais antigos, primitivos, de aldeias. O coletivo são aquelas 100 pessoas que vivem com você, 150 pessoas, ou mesmo uma cidade. Agora, qual seria o coletivo, né? O indivíduo ele sai do particular e o coletivo é a cidade, é o país, é uma sociedade global, talvez, né? Ele é convidado a participar nessa loucura globalizante que nós vivemos. Então, não existe um coletivo, as coisas são todas muito misturadas, não existe um amadurecimento marcado, existem adolescentes com 30 anos, né? Que estão aí vivendo ainda sob seus interesses particulares, ainda não entenderam que foram chamados por uma coisa maior, quanto menos de construir uma vida e mais, né? Nem toda jornada acaba desse jeito, né? De construir uma família, de amadurecer nesse sentido. Às vezes um amadurecimento é para uma vida erudita, né? Então essa pessoa, ela atendeu o chamado do herói ou não, né? Então o que nós temos, ou o que teve para mim, é uma leitura bastante interessante, de um resgate de algo que foi perdido e que é estimulado e vivenciado por meio do cinema e dos filmes. Então, repetindo, o herói, ele representa o nosso desejo de amadurecer, de descobrir um mundo novo, de descobrir as nossas potencialidades, que nem sempre nós podemos fazer no mundo em que é tudo controlado, em que é tudo posto pra gente e que o nosso caminho ele não segue tanta grandiosidade. Recentemente, essa questão do herói e do apelo, né, explorado por Campbell e depois por Vogler, entrou em atrito com a indústria do cinema quando Martin Scorsese e outros cineastas disseram que a Marvel e o cinema de herói não seria cinema de verdade, seria apenas um parque temático, né? Isso é comum, né? Ao longo da história você vê esse questionamento de que essas histórias são repetidas. E fica aquela pulga atrás da orelha que foi solucionada pelo Campbell e pelo Vogler que existe realmente uma fórmula por trás da criação dessas histórias. A questão é, essa fórmula está gasta? Será que a gente precisa fazer uma crítica a ela? Ou talvez o próprio Scorsese deveria olhar para o seu próprio trabalho e refletir sobre como os seus personagens não se comportam também eles como heróis ou como anti-heróis, né? Como você vê o irlandês, você tem a trajetória do personagem principal e ele se comporta meio como um herói recebendo um chamado e toda a estrutura de 3 atos. Ele é um filme não linear, ele mistura um pouco, mas você vai ver algumas características. No Lobo de Wall Street, então, nem se fala. Ele é realmente um anti-herói, pelo menos na minha visão, né? E vai usar muito dessa fórmula. Mas talvez, a crítica de Scorsese vá um pouco mais fundo. O problema da Marvel não é usar a história do herói, o problema é esvaziá-la, como tem sido feito. A Marvel pertence à Disney, a Disney também controla os direitos de Star Wars, que é outra franquia que usou bastante da jornada do herói. O que está sendo feito é um esmagamento das ideias novas, porque controlando toda a indústria como esse grupo controla, eles conseguem definir o que está sendo posto nas salas de cinema. E é muito mais confortável para um produtor investir nessas ideias que já estão ganhas, que já tem sala de cinema garantida, do que criar uma história nova. Nós precisamos de histórias de herói, mas não as mesmas. Mas não sempre essa mesma fórmula americana, né? Cadê as histórias de heróis brasileiros? Porque veja, um dos filmes mais marcantes do arco da Marvel foi justamente Pantera Negra, que saiu um pouco daquele círculo norte-americano, daquela coisa mais ligada à experiência universal deles, ou seja, o que é americano é universal, o que é para eles serve para todo mundo, e tentou fazer uma história anticolonialista, uma história africana, né? Uma história pan-africana, de uma identidade ali alternativa, né? Uma identidade de resistência. Mas, via de regra, a Marvel não arrisca muito, porque é uma questão de investimento. Você vai arriscar com uma ideia nova, que você não sabe como o mercado reagir, ou investir mais do mesmo. A jornada do herói funciona, os heróis da Marvel funcionam. Então vamos fazer jornadas do herói com os heróis da Marvel. Acabou os heróis da Marvel? Tudo bem, a gente reseta o universo e começa tudo de novo em um ciclo de mais 20 filmes. Então talvez Scorsese estivesse falando disso. É um parque temático. A gente vai passeando, conhecendo as atrações e volta lá no ano seguinte como se nada tivesse acontecido. Não tem uma profundidade psicológica porque aquilo está totalmente esterilizado, né? Buscando agradar um público cada vez maior, eles tentam não entrar em conflitos, não tentam mexer com grandes questões polêmicas, né? Ou polemizam de maneira bastante superficial, como foi o caso de Pantera Negra, né? Fala, olha só como nós estamos inovando, dando protagonismo para esses personagens, e em torno do Pantera Negra, 23 personagens que são exatamente iguais àqueles que você conhecia. Bom, essa reflexão saiu um pouco do eixo, eu não sei exatamente qual é o ponto, mas fica aí alguns pensamentos sobre a jornada do herói, Martin Scorsese e as leituras que eu simplesmente não consigo acabar.
Eu sou Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino. Este é o Que História é Essa?